Começando mais um programa, dessa vez a sequência do nosso terceiro episódio, Top Gun Maverick, agora que a gente vai falar com um cara que participou com o programa da gente anterior e quase tem uma bola de cristal por ter acertado algumas coisas. Com a gente aqui, mais uma vez, Douglas Barros, para comentar com a gente sobre o filme novo do Tom Cruise. Eu acho que eu vou investir nessa carreira de vidente aí. E aí, gente, bora aí, bora. Tem coisa pra falar desse filme. Tem bastante coisa. Quem não assistiu o episódio sobre Top Gun, aconselho a assistir antes, porque é meio que uma prévia para esse episódio, que também tá muito interessante. Eu acho que é o meu episódio favorito até agora. Eu ia arriscar dizer isso. Será que o segundo é melhor do que o primeiro? Pra mim, o filme é muito impactante. Você já tinha acertado, né, no outro programa. Algumas coisinhas, errei outras também. Sobre ele ser um piloto de testes e toda essa questão armamentista que envolve agora essa nova era. E eles trazem nesse filme, né? No trailer não falava muito sobre isso. Então, no trailer eu achava... ele fala muito dele ser obsoleto. Aí eu achava que a trama ia partir um pouco pra esse... Eu não imaginava que ia ter tanto combate. Eu achava que ia ser mais um dilema até mais dramático. Aí tem o início, né? Ele sendo um piloto de teste, que é muito boa aquela sequência. Porque ali eu acho muito boa porque situa quem era o personagem e como ele tá agora também. Porque o filme tem que funcionar tanto para quem não viu, né? O primeiro como o outro. E aí mostra um pouco da teimosia dele lá, quando ele vai... Quando ele usa um aço, é muito bom, é muito bom. O cara chega no objetivo, que é uma cena... Eu acho que o filme trabalha muito bem tensão, assim, ao longo do filme. E aquela cena... chega lá, a gente quer que ele consiga, ele consegue, aí o cara... Não faça isso não. Aí ele vai lá e realmente é muito bom, muito bom. É o personagem, né? É o personagem. E aquele início é muito bom porque também não só localiza a gente sobre ele, mas historicamente a gente entende o que o mundo tá vivendo ali, né? Sim. Que diferente do primeiro filme, os Estados Unidos é uma grande potência armamentista, mas agora que nem... No meio da Guerra Fria. Isso. Tem eu acho que é um dos generais, né? Fala, um cara de cargo mais alto que ele, que é o... Esqueci o nome do ator. Sim. Ele fala que agora nos Estados Unidos não é a única potência armamentista. Então, tipo, eles vão enfrentar aviões tão melhores que os deles. E pilotos, né? Ou melhores. E pilotos tão bons também, né? Quanto, porque tinha a Top Gun, que era dos Estados Unidos, pra eles eram os melhores pilotos do mundo. Mas agora tem outros pilotos tão bons quanto os pilotos da Top Gun agora, né? Então, é o paralelo que agora os Estados Unidos não é uma superpotência tecnológica e tem a questão da tecnologia também que está tornando os pilotos sobressalentes, né? Não são mais tão precisos. Em outros níveis, né? Você vê que tem uma pegada espacial, né? Você já está nível assim de tecnologia mesmo. Então, você não pensa mais só um certo nível de altitude que você pode trabalhar. Agora você vai trabalhar em outro nível terrestre, assim, outra coisa. E ele voa... Quando ele sobe com aquele avião logo no início, parece que ele ultrapassa a estratosfera, né? Eu acho, né? Eu achava que ele ia pro espaço logo. Botou ali. Eu pensei, velho. Porque... Nossa, vai pro espaço, né? Porque tinha notícia, né? Tom Cruise no espaço. É. Que ele sobe, vai apontando o avião, né? E dá a entender que o avião vai ser um avião espacial, mas não. Mas a sensação é que é algo fora do normal, né? Que ele tá pilotando ali já. Ele é um piloto fora do comum, né? E, assim, já adentrando num ponto, no começo do filme tem aquela homenagem ao começo do primeiro, né? Que é mostrando a rotina, né? De quem tá no porta-aviões manobrando os equipamentos e tal. Que é quase igual ao do início, só que aí eu senti aquela diferença. Porque no primeiro, a fotografia, ela é bem impactante, assim. Ela é bem amarelada, mostra... a câmera sempre foca no calor, assim, das coisas. E aí, quando nesse... é tudo mais frio. Aí eu achei, assim... Porque é bom ter... Era uma cena que eu acho que deveriam ter mantido. Essa fotografia, será que vai ser meio simples, né? Entre aspas. E aí, depois, ao longo do filme, eu senti que ela foi muito mais bem explorada, principalmente nas cenas aéreas. Nessa mesmo, quando ele atinge Mach 10, né? É, o Mach 10. Mostra o plano dele, a Terra, né, de longe, e ele fazendo a curva. E é um momento de alívio, dá um momento de
ajuda a gente a dar esse momento de alívio que o personagem está tendo. Aí, não sei se a gente já pode entrar no filme, Pode entrar já, pode falar. porque eu achei a cena de... Eu sou suspeito para falar também, porque quando eu assisti ontem o filme, e às vezes eu preciso assistir uma segunda vez para prestar atenção nas coisas, porque eu achei muito bom. Eu achei as cenas de ação no ar, eu achei melhor filmada do que o do primeiro. Não sei se é meramente um avanço tecnológico, de efeitos especiais, de câmera mesmo, ou uma outra perspectiva da fotografia também. Eu acho que a fotografia localiza muito bem e com o trabalho junto com a montagem, especialmente a gente sobre o que está acontecendo, né? Porque o primeiro filme, a fotografia e a montagem são muito boas, mas é uma coisa tão frenética que às vezes você não consegue entender totalmente o que está acontecendo ali. Parece que com esse filme, parece que a gente tá vendo a ação por completo acontecendo ali, a gente tá vendo ato por ato, segundo por segundo do que está acontecendo, e a gente consegue perceber muito bem em essa coisa, principalmente que ele trabalha muito esquerda para direita para esquerda para localizar o espectador, e fica muito bem feito. Eu acho que esse filme, para quem precisa de... E tem um espectador que precisa muito dessa localização espacial para entender as cenas, é muito mais bem feito do que o primeiro ainda, né? O primeiro já era uma coisa mais de É o que eles explosiva, sei puderam lá, né? fazer, né, na época. Porque agora Top Gun a gente sabe que é uma produção aclamada. Na época do primeiro era algo que estava surgindo. Tem uns vídeos, né? Não sei se você já viu. Eles faziam um protótipo no estúdio do jato com a haste, parecendo um tripé, e ficava balançando. Por isso que as cenas são todas tremidas. Aí nesse também eu acho que deu a sensação de velocidade também melhor. Pelo menos, é um filme bom para ver no cinema. Tanto por causa do som também. Mas a noção de velocidade das coisas, eu acho que é muito mais perceptível. Dá pra ver que os caras estão rápido pra caralho. E eles estão voando em aviões de verdade, né? Eles estão dentro dos aviões. Supostamente, né? É o que Tom Cruise diz, né? Dizem que... Porque eles treinaram, né? Eles fizeram todo o treinamento que a aeronáutica faz para avião. Eles foram subindo de avião para avião, né? Primeiro eles começaram no monomotor, depois foi pro bimotor, e foi subindo a escala até chegar nos caças. Só que eles não pilotam, né? Eles ficam atrás. Ficam atrás, no cockpit de trás, né? Se fosse o Tom Cruise pilotando já. E parece que ele sabe pilotar, né, aviões. Ele só não tem a licença para caça, mas ele sabe pilotar vários aviões. Será que ele pilotou aquele pequeno lá? O pequeno ele pilota no filme. Filho da mãe. Cara, é porque ele tem várias licenças de aviões, né? Ele não tinha na época, ele não era o Tom Cruise de hoje, né? Insano, assim. Ele disse que ele gravava... Os outros atores gravavam uma vez, ele gravava 3, velho, as cenas dele. Pra ficar realmente perfeito, porque ele tem essa questão do perfeccionismo que hoje em dia não tem tanto na indústria mais. Essa questão dos efeitos práticos quase não existem mais. Tudo computador, manda computador. E aí ele traz um filme que ele quase não utiliza CGI, né? Você percebe algumas cenas, você percebe que não, isso daí tem que ser CGI. Mas é um CGI bem feito. Ele não desloca você do real. Do real. Ele harmoniza bem entre o prático e o não prático. E aí eu gostei muito, velho. Ele faz muito bem. Não sei se na sua sessão teve a mensagem dele antes do filme. Antes do filme, teve. Que aí já mostra uma dedicação dele absurda pra essa produção, né? Que é um filme que... uma mensagem do Tom... De quem? Tom Cruise. Não, teve não. Teve aquela mensagenzinha do filme mesmo. Uhum. Falando sobre o que é o Top Gun. Né? Foi porque eu assisti na pré-estreia, aí tem uma mensagem dele. E ele falava o quê? Que ele dá boas-vindas a todo mundo e ele fala sobre um pouco sobre como o filme foi feito, né? Ele fala que eles utilizaram F-18 pro filme. E aí ele fala de todo o engajamento, aí o filme começa realmente. E aí é realmente impactante. O diretor é o Kosinski, né? E já tinha trabalhado com ele em Oblivion. Sim. Mas o Kosinski também já tinha trabalhado com Miles Teller, que é um dos protagonistas do filme, em Homem de Coragem. Que é um filme sobre aquele filme sobre os humoristas, que aliás é muito bom, quem não assistiu, assista. Eu não assisti. É uma história baseada em histórias reais, esse. Massa. Muito bom, eu chorei no final. Porque a história é bem, bem impactante. Eu gosto desse filme que tem... Você sabe que é baseado num fato e pega, assim. Que nem Band of Brothers. Não sei se você já viu a série. Não, nunca
Assiste. É muito bom. Porque todo final do episódio é sobre a Segunda Guerra. Aí mostra um depoimento de alguém, de um dos personagens reais que participaram. Aí, muito bom. Enfim. E aí tem a questão, eu acho que ele trabalha muito parecido com o Miles Teller, eu acho que conta também por coisinhas que o personagem do Miles Teller, no Homens de Coragem, que é o protagonista do filme, ele é um cadete também, entre aspas. E no Top Gun, entre aspas, ele tá sendo treinado também por um cara experiente, né? Então, eu acho que o Miles Teller, ele conseguiu trazer o Miles Teller para um papel, entre aspas, que ele dirige de forma muito parecida pelo papel que o personagem dele tem na trama, né? Mas ele já é bem interessante que ele já tinha uma parceria com os dois atores e traz de volta, ele traz também a Jennifer Connelly para esse filme, para ser o papel do Tom Cruise, que eu acho que essa questão do relacionamento deles dois é uma coisa brega que eu acho que faz parte do Top Gun, assim. Tipo, porque função não tem nenhuma ali, a mulher nenhuma. Até que, como não é o romance do filme anterior, né? Eles introduzem, eles têm que introduzir um contexto deles dois, né, ali. Isso. Um passado. Aí, né? Tipo, é um romancezinho chula. A gente aceita, a gente passa pano. Parece que faz parte desse mundo dos dois filmes, né? Essa, entre aspas, breguice, assim, que tem. Sim. Nesse mundo tem a cena do esporte também. Não, ali eu fiquei feliz. Tava faltando, aí começa aqui. Agora mudaram o esporte. Eu, como sou um amante do vôlei, eu não gostei muito de terem tirado o vôlei. Acho que podia ser um frescobol ali. Aí eles fizeram um futebol americano que é diferente também, né? Um Sim, futebol americano com duas bolas. Com duas bolas. Eu não entendi. Não é pra entender. É só pra você ver os caras. E aí tem essa questão desse esporte super diferente, que é o futebol americano com duas bolas, que eu não conhecia, vi naquele filme. Mas que é uma cena que homenageia tudo, e outras também homenageiam tudo que o Tony Scott dirigiu, né? Porque parece que é uma homenagem ao filme, mas a gente entende depois que é uma homenagem ao Tony Scott, que já é falecido, do Tom Cruise pro Tony Scott, isso, né? E o Kozinski trabalha Tanto que nessa cena do esporte, o Tom Cruise ele não participa, né? Ele meio que observa, assim, é como se ele também tivesse... Ele tá tendo uma nostalgia daquilo como uma homenagem, né? Isso. Eu acho que é bem... Eu senti que a maioria das vezes essa relação de referências e... Referências do filme anterior e trazer coisas novas, eu acho que deu uma equilibrada. Porque a gente viu o anterior. Eu tento sempre pensar na visão de quem não viu e ver se o filme funciona sem esses easter eggs, sem essas referências. E eu acho que algumas coisas funcionam, tipo o romance clichê, o esporte, o jato no final. Eu acho que é uma homenagem, né? É o F-14, né? F-14. É o F-14, que é o caça do primeiro filme, né? Que é o caça do primeiro filme, mas ele funciona no filme também. Ele não é uma mera referência ali. Ele faz sentido no filme. Ele tem um propósito. Um propósito. Principalmente em relação com o Tom Cruise. Se fosse outro personagem achando o F-14, eu acho que não rolaria. Mas como é o Tom Cruise, ou como é o Maverick, né? Agora tem uns que eu não acho... Não sei se... Eu acho que é um pouquinho forçação. Botaram... velho. Pegaram o filho do cara e botaram, tipo... Com as mesmas roupas, tocando a mesma música. Eu achei um pouquinho... exagerado. Acho que é uma referência, mas... Sei lá, achei um pouquinho forçado, assim. Essa relação do Tom Cruise, né, pra ele referenciar o Tony Scott, ele tem que ter um motivo pra trama, né? E aí ele traz o Guzzi de volta pra trama, como um cara que ainda influencia a vida do Tom Cruise, por ter sido um grande parceiro, traz esse filho do Guzzi também pra trama, um cara que fisicamente é o clone. Uma cópia do cara. Eu acho que eles poderiam ter dado separar um pouquinho. Porque eu acho que não faria muita diferença. Tipo, aquela cena que tá ele todo... Ele tá praticamente fantasiado do pai dele, né? Isso. Tocando piano e tal. Eu acho que não precisaria de tanto, assim. Tanto que depois ele quase não usa aquela camisa, né? Mas é uma referência dessa relação de passado e presente, né? Que ele tem, né? No primeiro filme, a relação de presente e futuro. E esse é presente e passado, né? É uma coisa diferente. Tem a questão do futuro em relação aos pilotos, mas em relação ao Maverick, é essa troca de tempos, né? Pra trama. O filme é dele, né?
É do personagem. Não é do Top Gun. Você sente essa diferença. No primeiro você tem muito... A equipe ali é mais presente. Você tem 3, 4 personagens que estão na mesma classe, né? E estão disputando ali o jogo e tal. Nesse não, ele é o centro mesmo da trama todinha. A trajetória dele são os conflitos dele que influenciam na trama toda também. Eu senti esse centro. Ele é realmente o centro das atenções. Tanto que é que os pilotos são... Como é que se diz? Eles são super pilotos, né? São os 12 melhores pilotos dos Estados Unidos. Mas são meio genéricos, né, também. Mas, por exemplo, assim, eles são os 12 melhores, mas o Maverick ainda é muito melhor que eles, tá ligado? São os moleques. E aí ele é muito melhor, tanto que tem a cena inicial, quando ele vai treinar eles, ele luta contra 4 caças sozinho, pô. Pra a trama mostrar de tão bom que ele é, né? Pra missão, porque essa missão realmente eles não conseguiriam fazer com drones, né? Só com pilotos reais. Então, os drones não conseguem voar tão baixo porque eles não têm a percepção real do espacial, né? Daquele canyon. Eu achei legal eles jogarem essas limitações, assim, não de forma tão escancarada, mas dá uma justificativa coesa pra por que não usar drones. Porque é o que a gente pensa hoje, né? Por que não usar o drone? Eles mesmos discutem que não tem como. Até tem outros momentos que mostra falhas, assim, do GPS, por exemplo. Quando o avião inimigo ele fica muito baixo, a mira dele não consegue localizar. Eu acho que isso ajuda a mostrar que mesmo a tecnologia avançada tem umas limitações. E aí o piloto é que faz a diferença. Eu acho que eles falam isso, muito, né? Isso. Vários momentos do filme eles falam isso. Aí eu acho que esses elementozinhos ajudam, assim. Olha, a gente tá numa tecnologia muito avançada, mas o piloto ainda vai fazer a diferença. Tem essa questão dos pilotos, eu acho que essa questão de como eles mostram como a missão vai acontecer é uma preparação sensacional para o espectador, né? Porque eles passam isso, que eu acho que é até uma referência à franquia do Tom Cruise, que é a Missão Impossível. É mesmo. Porque eles tornam essa missão realmente impossível. Aliás, tem a corrida, tem o Tom Cruise correndo. Eu tava esperando, vai ter que ter o Tom Cruise correndo em algum momento. E aí tem essa questão dele tornar a missão impossível e a gente sente essa tensão, que a gente falou. É um filme que trabalha muito bem as tensões durante toda a trama, né? E tem momentos do treino que a gente sente isso. E até a fotografia trabalha muito porque a gente sente, pelo menos no cinema, eu senti muito a Força G. Realmente parecia que tava próximo, sabe? De tão real que eles fizeram aquela cena ali trabalhando a Força G e toda a atenção que tem nas cenas dentro do filme. Porque até o início ajuda, né? Porque você tem aquele início, que já é uma situação extrema. E o Tom Cruise tá de boa ali no jato. Ele tá rápido, ele te sente, mas tá de boa. Aí você vê, essa manobra é tão poderosa que até o Tom Cruise ele tá começando a desmaiar. A câmera começa a fechar, né? E tem uma cena específica, não vou dar spoiler, mas que mostra esse impacto que a Força G tem sobre os pilotos, né? Pode dar spoiler, não? Vamos dar alguns, mas eu acho que essa cena em si a gente não precisa, porque essa é uma cena em que o Tom Cruise tem um papel importante como professor, né? Que agora ele é o professor da Top Gun, mas que mostra como essa missão é muito difícil de se concluir, né? Em vários níveis, né? Tem vários obstáculos. Outra coisa interessante também é que tanto no personagem quanto no filme em si, há a diferença do tempo entre a década de 80 e agora, como ela afeta o Tom Cruise, o Maverick. Ainda é o mesmo personagem, mas você vê, eu senti uma postura mais madura do Tom Cruise como ator, assim. Ainda é o personagem, mas ainda é o Tom Cruise. Ele não tem muito assim uma flexibilidade, digamos assim, de mudança de personalidade, mas em relação ao Top Gun 1, eu senti que ele tá uma figura mais madura como ator, assim, assumindo o personagem, os dramas. E político também. Na década de 80 você tem muito questão da Rússia, né? Fica muito claro que aqueles jatos são russos, que são aquela ideia do inimigo russo. E eu senti que aqui tá tudo meio nebuloso, né? Você não sabe bem. Eu acho que eles comentam. Eles não citam o país inimigo. O país.
Tem neve, né? Tem, você Isso. sugere, mas eles não têm esse alvo direcionado. Torna tudo mais nebuloso. Eu achei interessante essa diferença. Porque agora o inimigo não é tão... Os inimigos, entre aspas, para os Estados Unidos não são tão previsíveis, né? Eles querem passar essa mensagem. Sim, sim. E até é interessante que o filme foi gravado antes da guerra da Ucrânia, né? Sim. Eu até fiquei pensando, eita, será que se eles abordassem a Rússia como alguma inimiga, isso poderia influenciar na liberação do filme, né? Na estreia e tal. Isso. E aí é interessante que eles não falam da guerra da Ucrânia, mas ao mesmo tempo tudo que aconteceu ao redor da guerra da Ucrânia é muito parecido com o que eles tratam nesse tema aqui desse filme, né? Que tem a questão da usina lá, né? Que é uma usina De urânio, né? de urânio. Ilegal. E que realmente agora parece que o perigo é muito mais próximo e realmente os Estados Unidos não tá seguro sobre quem é os aliados dele, né? Parece algo do tipo assim, né? A gente tem aliados, mas entre aspas eles podem se tornar inimigos no primeiro momento que eles tiverem a oportunidade de... Guerra e política é isso. É. E aí o filme, ele trabalha na nebulosidade, mas ao mesmo tempo ele trabalha com política de uma forma diferente do primeiro filme, né? É. Não é o foco, né? Eu acho que no outro filme dá muito mais foco a isso. Toda hora eles falam, nossa, os russos, mostra os jatos russos. A gente só vê jato inimigo no final do filme. Isso. E os caças são russos, né? Os caças inimigos que são inimigos são caças de produção russa, né? Que são os Sukhoi. E aí é interessante, porque eles não falam mais ao mesmo quem tempo. entender sabe que é subjetivo, né? E aí tem essa questão. As entrelinhas. E eu acho que uma coisa também que a gente não citou até agora, mas tem a trilha sonora mais uma vez muito boa. E eu acho que... Começa a mesma coisa, né? Começa com uma homenagem. Isso. E aí vai trazendo coisa nova. Eu gostei muito da que toca quando eles estão jogando na praia. Aquela trilha é muito boa, velho. Eu achei um toquinho bem... É chiclete aquela ali. Aquela ali tem pra pegar. E tem a música da Lady Gaga, né? Que eu acho que vem uma indicação aí, tá? Queria mais dizer, mas bota a Lady Gaga no filme e tem uma indicação ao Oscar, né? Eles foram pra Cannes, né? Ele foi homenageado lá. Foi. Toda a trajetória. Vi a equipe lá tirando foto em Cannes. Porque é algo interessante que você falou do Tom Cruise maduro, que foi até uma questão da homenagem de Cannes, né? Toda a trajetória dele de amadurecimento como ator e prêmio pela carreira, é que ele teve uma trajetória que no primeiro filme ele era muito promissor, um ator promissor e só. E nesse filme ele já é um ator consagrado. Eu acho que ele traz essa questão que a gente não tem mais, que era do cinema de estrelas, né? Sim, o dos Astro. Stars, dos Astros, eu acho que ele é o último. Porque nenhum Leonardo DiCaprio e nem o Brad Pitt, por exemplo, conseguem vender o filme só pelo nome deles mais. Mas o Tom Cruise consegue. Você percebe uma entrega também, né, do cara. Ele é realmente uma estrela e tá dentro de uma indústria num modelo que está quase extinto, né? Ele é um cara que tá dentro de um modelo que está quase extinto, mas que tenta manter esse modelo vivo. E, tipo, o filme é dirigido pelo Kosinski, que geralmente, atualmente a gente fala, o filme é dirigido por outra pessoa. E esse é o nome que vende geralmente, né? Por exemplo, o Cuarón, o Nolan, são os nomes que vendem. Mas os filmes que o Tom Cruise faz, quem vende é ele ainda, né? Que era o que acontecia muito nos anos 80 e 90, que foi o período que ele amadureceu muito como ator. E não só trabalhava com filmes de ação, mas trabalhava com drama. Tanto que ele fez filme com Kubrick, etc. Para amadurecer realmente como ator, né? E agora ele tá... Então, ultimamente ele não tem sido tão flexível assim nesses gêneros que ele trabalha, né? Ele é tudo Missão Impossível, é filmes de ação uns bons filmes de ação. Então, o nome dele já atrela isso a uma questão de qualidade, né, mesmo? Que é algo que, por exemplo, o Denzel Washington traz com os filmes de drama, né? Todo mundo vai assistir o Denzel Washington, não. Sim. Pelo menos a atuação dele vai ser sensacional. Vai chorar, vai ser... Comédia, velho, dentro do filme. Que eu acho que não tem no primeiro filme e ele insere nesse. Sim. Não, aquele final... É que eu não vou dar spoiler, né? Porque tem aquela expectativa do que vai acontecer no final... Mas não acontece e vem uma piada junto, né? Vem aquele momento... aquele momento relaxante entre aqueles dois personagens e achei bem interessante. Que até a cena de introdução dele, do relacionamento dele da Jennifer Connelly, tem muito essa questão do que de comédia, né? Ali... Sutil, mas tem. Assim. E ele leva para as outras cenas que não tinha muito no primeiro Top Gun. Era mais um filme... Rivalidade. Uma questão de rivalidade.
que ele tem entre ele e o personagem do Val Kilmer, né? E ele traz essa questão da comédia que eu acho que é interessante para modular essa questão de tensão, drama e comédia para o espectador ficar mais modulado e não Sim. tornar a trama previsível, né? Porque senão tornaria a trama muito previsível. E aí também ele traz o personagem do Val Kilmer de volta pro filme, que é a cena que realmente é a única, é a cena que é um pouco diferente de tudo que a gente tinha visto no Top Gun até então, que é uma cena meio que até filosófica com o personagem do Val Kilmer ali, quando o personagem do Val Kilmer aparece. Dele não falar, né? Então. Porque o Val Kilmer tinha câncer, né? Ele trouxe pro filme, mas o Val Kilmer ainda tá se recuperando do câncer dele. E eles no introduzem aos poucos, né? Eles ficam falando pelo... Eu até achei... Vai aparecer não, que eles ficam só falando por mensagem. Já é legal você ver as mensagens. Ele... Maduro também, né? Aconselhando o Maverick. E aí chega... É todo um... Ele tá numa postura, assim, de... Que você sente ele homenageado, né? Isso. Ele tá como um guia mesmo. Olha, você tá precisando disso e eu tô aqui pra botar você pra frente. Como ele quer botar os estudantes... Rooster, né? Rooster. O Rooster. É interessante, né? Ele tenta puxar do Rooster uma ação menos robótica, menos metódica, né? Não pense, faça. E ao mesmo tempo ele também tá precisando de alguém para dizer, olha, bota o freio aí, hein? Calma. E é muito bom, aí depois ele... Porque tem a questão que, por exemplo, na época dele, né, ele tinha o Iceman como impulsionador, né? Que era uma rivalidade que ao mesmo tempo era uma rivalidade sadia, sabe? E que ele impulsionava. E ele vê os meninos ali, ele tenta incentivar todos. E é uma geração totalmente diferente da geração dele, né? Tem essa questão de se realmente... O filme trata também isso, se realmente as gerações conseguem contribuir uma com a outra de forma sadia e as relações serem sadias, né? E ele trabalha muito bem isso com o Rooster, que é um piloto bom, né? Que nem ele diz, é um piloto muito bom, mas que é imaturo para ir para as ações, porque a geração tem uma questão muito interessante, é que essa geração nunca tinha ido para o combate de verdade. Sim. Né? E ele mais específico por causa da morte do pai, né? Isso. Então ele tem todo um cuidado, tanto que no primeiro treinamento, né? Ele se sacrifica para ajudar os amigos lá no treinamento. Tanto que a personagem fala, né? Esse daí é o Rooster. Então ele tem todo esse negócio de precaução. Ele sempre tenta precaver para que todo mundo, para que nenhum mal aconteça. Sendo que não, você tem que arriscar. Ele deixa de arriscar para estar numa situação confortável, de segurança. Isso. E aí a falta do combate, né? O combate mais frequente ajuda nisso. Você não está tendo aquele combate, você não precisa. Você pode fazer a missão de forma segura e tal. Mas ao mesmo tempo é que tem até o outro personagem, né? O chefe da base da Top Gun. Sim. Que ele é um cara que é meio... Mais ainda. Que segura as coisas. Ele Sim. é muito precavido, né? Para as paradas, mas ao mesmo tempo, para a missão que eles estão sendo enviados, a precaução vai fazer com que alguém morra, né, na missão. Então Cruise fala, se a gente for muito precavido para essa missão, alguém vai sair morto. E aí eles têm que ser arriscados no nível do Maverick, e ele mostra o momento que ele faz eles realmente é uma missão doida. Eles chamaram a pessoa que era mais doida pra fazer. Possível. Tanto que o cara fala, né? Você não era nem minha opção. Como é? Ele é... Esqueci a patente dele. É o chefe da base. O chefe da base. Você não era nem minha opção, mas é o melhor pra essa missão. E o interessante é que uma coisa que o filme faz é que tem um personagem que é o Hangman, que é o personagem que é mais parecido com o Maverick. Com o Maverick, eu senti tipo, parecido pela ousadia, assim. Eu senti parecido com o Ice. Uhum. Pra mim era a cópia do Ice. aquele sorrisinho. Não sei você, mas me dava uma raiva daquele sorrisinho cínico. Né? De deboche, né? Que ele é um cara meio individualista também. Muito individualista. Ele se acha. E o filme trabalha muito bem isso. Tem retomando pra dentro dos aviões, o interessante... Quem puder, né? Se estiver assistindo e tiver Silent Max na sua cidade, é interessante assistir que o filme fez câmeras só pra esse filme, né? Pra colocar dentro dos aviões. Câmeras IMAX.
Sim, que pega eles todos. Né? É uma panorâmica, ao mesmo tempo que eles estão pegando o cockpit, pega uma panorâmica do espaço, né, velho? É uma fotografia muito diferente do Quando eles do se comum. mexem pra ver, você vê o jato ou coisa lá do lado de fora. Tem um assunto que eu ia falar, mas pra não dar spoiler, eu acho melhor não falar. Pode falar, fala. Não, Não, o lance da não morte. Porque tem todo um preparo, pode falar mesmo? Pode. Tem todo um preparo no ato final, né? O cara vai morrer. O cara vai entregar o manto, né? Vai fechar. E aí ele se despede de todo mundo. E tem uma cena que prepara a gente pra isso, né? Que é com a única personagem feminina que tá dentro do filme, que tem uma cena que é muito parecida e trabalha a gente pra isso, né? Pra esse impacto do filme. Qual que é a dela? cena com a Fênix. Sim, então. Eu senti ali, não. O cara tá de branco, se despedindo de todo mundo na praia. Foi. Que E aí. eu acho interessante que ele realmente faz essa preparação para o momento final, né? A gente tá no meio do filme e ele prepara pro final. Pra gerar uma expectativa e Isso. quebrar essa expectativa depois. Que eu achei bem legal. No geral, pra mim, é um filme realmente muito melhor do que o primeiro, Eu velho. achei. É muito mais maduro. O Kosinski conseguiu fazer um trabalho muito bem feito, sabe? Tanto que eu fui assistir, eu fui sem expectativa. Porque eu tava com medo deles quererem fazer só uma homenagem mesmo. Pegar a mesma pegada do primeiro e mesmo com o trailer eu tava com esperança, mas eu fui com a expectativa de que não fosse algo muito diferente. E aí eu me surpreendi, me diverti bastante e gostei muito. O som foi muito bom também. O seu veredito final sobre o filme é o qual? Eu Pra achei ele finalizar. honesto Uhum. ao que ele se propõe, assim, sobre isso, sobre ele trazer as referências do filme anterior, mas ele não simplesmente tornar o filme uma homenagem. Ele trazer algo novo também. Então eu acho que ele é honesto nesse sentido, de não querer ser egoísta, nesse sentido de simplesmente trazer pro público nostálgico, público da época. Ele dá uma renovada também, ele traz um filme de ação. Ele não traz só um filme Top Gun, ele traz um filme de ação no ar. Eu acho que é isso. Eu acho que é um filme muito melhor que o primeiro e muito mais real também, né? Sim. É um filme. Sim. O primeiro tem muito. Até a questão do corpo, né? É muito pra vender aqueles personagens muito caricatos e tal. E eu acho que nesse traz uma trama mais pé no chão, assim, mais identificável. E que transita muito bem, né? Entre os momentos de drama, tensão, comédia, ação. Então, é um filme muito mais maduro. O Tom Cruise também é um ator muito mais maduro. Sim. Então, eu realmente gostei muito mais desse filme. Gostei. Se fosse meu veredito, realmente assistam esse. E assiste primeiro só pra se preparar, porque eu acho que nem precisa. Se você não tiver assistido primeiro, você consegue assistir esse tranquilamente. Sim. Aliás, é bom. Assistam esse e conta pra gente aí como é. Isso. Porque realmente eles fizeram algo inteligente. É trabalhar um filme que não depende do filme anterior para que o público novo consiga entrar nesse mundo dos caças, do Top Gun, né? Nem sabia que existe, nem sabe que existe o filme anterior. Porque mesmo a gente tentando, a gente já assistiu. É inevitável as comparações e tal. Então é muito bom ter essa visão diferente de quem nunca viu. Mas é realmente muito bom. Então é isso, pessoal. Agradecer, Douglas, mais uma vez. Valeu. Por ter vindo aqui. Eu adorei. Qualquer coisa me chamem. Vai ter próximos aí, viu? Estarei aqui. Se brincar, vai ter mais uma previsão aí pro filme sucesso aí. Vai virar minha especialidade agora. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, que o Douglas falou. Deixem seu feedback sobre o que vocês gostaram do filme pra a gente debater e comentar. Então é isso, a gente vai ficando por aqui mais uma vez. É isso, a Estação 8, a sua estação de embarque, vai ficando por aqui.